Bom dia a todos. Há muito tempo que não faço vídeos e decidi já há alguns dias trazer um vídeo aqui sobre um assunto que me incomoda e gostaria de partilhar convosco a minha visão sobre este assunto, que penso que é bíblica. Hoje vou falar contra uma doutrina, uma ideia, um pensamento, uma teologia que é muito comum no meio evangélico e com a qual eu não me identifico de forma nenhuma. E por não me identificar decidi partilhar convosco esta questão, a minha posição face a esta doutrina, que eu acho que não é bíblica, acho que não tem base bíblica, não tem fundamento, acho que é errada, e no entanto muitos irmãos que me são queridos, ou alguns irmãos que me são muito queridos, a defendem e pensam na mesma e advogam esta doutrina. Eu partilho aqui para fazer todos pensarem. Quem sabe tu aí tens esta ideia, então hoje quero-te fazer pensar, quero-te desafiar a ir às Escrituras e ponderares se tens base bíblica para defenderes essa ideia. E é um desafio que lanço. Quem sabe algum de vocês aí que me esteja a ouvir possa até depois partilhar nos comentários alguma passagem bíblica que eu desconheça, que possa até colocar em dúvida aquilo que eu estou a dizer. Portanto, aquilo que eu vou lançar é mesmo um desafio e estou aberto a falar sobre o assunto, mas estou plenamente convicto que aquilo que aqui vou expor está respaldado pela Bíblia e por isso vou respaldá-lo colocando várias passagens. Portanto, passo agora a explicar qual é a questão, que já devem ter visto no título. E existe um conjunto de irmãos, irmãos fiéis ao Senhor, irmãos de fé, irmãos que são bênção para mim, que defendem uma ideia, uma ideologia de que, talvez não seja ideologia, uma teologia, de que os dons de profecia, os dons espirituais de profecia, de conhecimento, nomeadamente os dons de revelação, que terão cessado com a vinda do cânon bíblico. Portanto, com a vinda da Bíblia que nós temos, terão cessado estes dons porque já não fariam mais falta. E com o cessar desses dons também terão cessado outros géneros de revelações, nomeadamente sonhos e visões, como aquela que é profetizada pelo profeta Joel, em Joel 2, eu até vou ler, tenho aqui o versículo, Joel 2, 28 a 31, que diz, portanto, o profeta Joel falando dos últimos dias, e esses dias são os dias que nós estamos hoje a viver, ele diz, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, nesta passagem, o profeta Joel fala que virão dias, isto foi escrito, vou dizer de cabeça, que não estive a verificar, mas cerca entre 600 anos antes de Cristo, coisa do género. Não fui verificar, mas deverá rondar, não falhar muito por aí. E Deus, através deste profeta, previu que iriam chegar dias em que, além dos profetas, porque naquele tempo, em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo estava com os profetas, e também estava com os reis quando eles eram ungidos. Temos o caso de Saúl, o caso de David, que o Espírito Santo se apoderou dele e esteve com ele quando foram ungidos. Também alguns dos juízes, temos o caso de Sansão, que tinha o Espírito Santo, e os profetas. Esses profetas tinham o Espírito com eles, e o Espírito Santo neles profetizava, falava sobre coisas que iriam acontecer, e muitas das vezes profetizava sobre
Cristo, sobre o sofrimento de Cristo, sobre aquilo que Cristo iria passar, porque esse espírito que estava com esses profetas era o espírito de Cristo. Muitas das vezes os profetas falando, e vemos David nos Salmos, está falando, parece que é David, está falando do seu sofrimento, e de repente encontramos no meio desse desabafar de David versículos, expressões que claramente não se cumpriram em David, e nem estavam a acontecer em David, nem vieram a acontecer, mas vemos que se aconteceram em Cristo mais tarde. Então o Espírito de Cristo nos profetas falava também daquilo que era o coração de Jesus Cristo. Isto é algo fenomenal que nós encontramos nos profetas do Antigo Testamento. Mas aqui este profeta dá uma novidade, dá-nos uma informação que virão dias em que isto mudará. Em que em vez de ser só um punhado de pessoas especiais, escolhidas por Deus, a terem o Espírito, não, eu, Deus, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, terão sonhos, vossos filhos e vossas filhas terão visões. E isto é interessante porque o autor faz esta ligação entre a presença do Espírito que iria estar sobre os seus filhos com a manifestação de revelações através de sonhos, visões. Há uma conexão que o profeta faz aqui. Eles vão ter o Espírito Santo e vão suceder como tal estas questões, estas coisas de sonhos e visões. E quando é que aconteceu isto? Ou será que já aconteceu? Todos os cristãos sabem que esta profecia de Joel foi cumprida e iniciou-se em Atos 2, quando se deu o Pentecostes, que nós celebramos e falamos muito no seio das igrejas evangélicas. Portanto, em Atos 2,15 acontece, está relatado esse derramar do Espírito Santo. Estavam reunidos numa sala e o Espírito Santo desce sobre eles como nuvens de fogo, como colunas de fogo, e desce sobre todos os que estavam na sala. Todos aqueles. Todos os que estavam à espera. Portanto, não houve exceção. Então, lendo a passagem, Atos dos Apóstolos 2,15 até 20, diz: estes homens, isto é Pedro, portanto, quando eles estavam cheios do Espírito Santo, as pessoas que os viram falar em línguas, foi uma das manifestações que aconteceu, as pessoas viram-nos falar em línguas e as pessoas acharam que eles estavam embriagados, e Pedro levanta-se e diz: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, portanto ele agora cita o que Joel diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, Pedro diz claramente, esses dias últimos dos quais falou Joel, começaram agora. Começaram hoje. E é interessante que aqui diz que acontecerá uma sequência de eventos, e diz tudo, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui até parece que há um anunciar de uma continuidade de eventos até à volta do Senhor. Ou seja, estamos nos últimos dias, o Senhor está quase a voltar, e estes últimos dias são marcados por este acontecimento do derramar do Espírito sobre toda a carne. Preparem-se porque vão acontecer várias coisas e então virá o Senhor. E aliás, se virem a pregação que Pedro faz, vai nesse sentido. Arrependam-se porque o Senhor vai vir julgar. Aquele Senhor que vocês crucificaram, Ele vai vir, porque Ele agora é Senhor e Cristo, e Ele vai vir a trazer julgamento. Arrependam-se. Então, continuando aqui, penso que está claro, só por estes versículos, que para Pedro ia haver um continuar destas coisas até a volta de Cristo. E é interessante que em Apocalipse 19:10 há um versículo que fala também, que diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Portanto, João prostou-se perante esse anjo, e ele, porém, me disse:
Vê, não faças isso sob conserve teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E é interessante, voltando a esta questão das manifestações do Espírito, diz aqui que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E diz aqui, sou conserve de teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Os teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Que mantém o testemunho de Jesus, e nós sabemos que é o Espírito Santo o testemunho de Jesus. E depois ele acrescenta, e esse testemunho é o Espírito de profecia. Então uma característica claríssima que aqui no Apocalipse, o último livro da Bíblia, fala, é que o Espírito Santo é o Espírito de profecia. Está ligado. Em João 15, 26, Jesus falando aos discípulos, antes de partir para os céus, Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Portanto, é interessante, Jesus disse, esse testemunhará de mim. E em Apocalipse, João diz que mantém o testemunho de Jesus. Portanto, qual é o testemunho de Jesus? É o Espírito Santo. E aqui é interessante que diz que é o Espírito de profecia. Então não é de estranhar que Joel, ao profetizar que o Espírito, eu vou dizer aqui que o Espírito de profecia desceria sobre toda a carne, é perfeitamente lógico que ao descer o Espírito de profecia sobre toda a carne, iria acontecer manifestações de profecia. Curioso, outras passagens do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5,19, que diz, leiam o contexto, mas tem uma série de conselhos à igreja, diz, entre eles, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. É interessante, tem outros conselhos antes, e nós quando devemos não apagueis o Espírito, seguido de não desprezeis as profecias, podemos pensar que são duas coisas desconexas. E até pode ser que seja. Mas também é bem provável que ao dizer não apagueis o Espírito e seguido, junto, porque a carta quando foi escrita não tinha versículos, é um texto. E ele então diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Irmãos, eu acredito que sendo o Espírito de profecia, o desprezar as profecias é desprezar o Espírito. Outra passagem, Paulo, em 1 Coríntios 14:1, dirigindo-se à igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha alguns problemas e que exageravam quanto às questões de profetizar e outras questões e não agiam com amor, tinham excessos e erros nessa situação, mas Paulo diz, seguiu o amor, porque era o que esta igreja mais precisava, eles precisavam de amor, não estavam a ter amor, eles tinham os dons todos, mas não tinham amor, isto é um assunto que poderei falar noutra altura, eles tinham todos os dons, mas faltava-lhes o amor, que é o mais importante. Portanto, sem o amor, tudo o resto não vale nada. Leiam Coríntios 13, quem quiser, que lá cita também a importância do amor. E ele diz, segui o amor e procurai com zelo, com intensidade, com esforço, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, mas principalmente profetizar. Paulo, dirigindo-se aos Coríntios, diz isso. No mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, 39, portanto, acabei de ler o primeiro versículo e agora vou ler um dos finais do mesmo capítulo, que diz, portanto, meus amados irmãos, portanto, concluindo, meus amados irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Paulo, apesar daquela igreja estar cheia de excessos nessa situação, dá o conselho como eles se deveriam moderar e diz claramente, persistam nessa busca do dom de profetizar. Também, em 1 Coríntios 14, 24, diz, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Então vê-se aqui que parece que uma intenção de Paulo para esta igreja era mesmo que todos profetizassem. Que todos profetizassem. Tivessem revelação. Há quem diga, bem, mas profetizar
não é ter revelação, embora o significado da palavra profetizar está ligado a falar antes. Falar antes de algo acontecer. Esse é o significado da palavra profetizar ou profeta. Portanto, é muito difícil estar a dizer que significa outra coisa quando no próprio nome já lá está o seu significado. Mas há quem diga que profetizar é falar o que está na Bíblia. Bem, meus irmãos, eu vou-vos dizer, eu penso e estou convicto que isso não tem base bíblica. Não tem. Basta ver no Novo Testamento todas as passagens onde é citado profetizou ou profecia, e os irmãos podem procurar, façam uma procura, vão à Bíblia online e procurem todas as vezes no Novo Testamento em que é citado e profetizou dizendo, ou e profetizou, e vejam o que é que aconteceu. E é claríssimo. Tem a ver com ter uma revelação da parte de Deus e falar antes de algo acontecer. Eu não estou a dizer que uma pessoa, quando está a pregar, não pode acontecer profetizar. Eu não estou a dizer isso, que eu acredito que pode acontecer. Mas pregar não é profetizar. Profetizar é uma coisa distinta. Eu estou a pregar e posso estar a profetizar ou ter alguma profecia, mas também posso estar a ensinar. E nós sabemos que é o dom de ensino. E eu penso, e também posso estar a exortar, dom de exortação. Portanto, eu na pregação posso fazer ter várias manifestações de dons. Agora, o profetizar não tem base bíblica que seja pregar. Embora Deus mandava os profetas pregarem. Voltando aqui a ver mais. E até penso, irmãos, que ao pronunciar esta afirmação de que profetizar é explicar as Escrituras, ou ensinar das Escrituras, nós estamos a negar as Escrituras, porque elas próprias falam do que é profecia. E nesse sentido, foi o desafio que vos lancei de analisarem o Novo Testamento e verem o que significa profetizar. Pense claramente que o profetizar é um sinal do Espírito Santo para os últimos dias. Começou em Atos 2, começou no Pentecostes e será para continuar até que Cristo volte. E vou mostrar isso agora nas próximas passagens que vou ler. E penso que sonhos e visões fazem parte disso, não porque eu na minha cabeça decidi pensar isso, mas porque o profeta Joel diz na Bíblia e porque uma segunda testemunha, Pedro, cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, volta a dizer a mesma coisa. Portanto, se a Bíblia afirma que isso vai suceder até aos últimos tempos, quem sou eu para pensar diferente? E ainda que eu não veja isso suceder à minha volta, eu tenho que ter fé nas Escrituras. Tenho que ter fé no que está escrito. Não vejo. Irmão, não vejo, mas as coisas de Deus são para se entender pela fé. Não vejo, mas eu também não vejo eu a ressuscitar no último dia, nem vejo Cristo a vir-me buscar, mas eu creio pela fé, porque está escrito. Então, se diz que as profecias vão suceder e que é uma manifestação do Espírito Santo que nos foi dado, eu tenho que crer nisso. E tenho exemplos, podia dizer ainda que não vejo, mas eu por acaso tenho exemplos. Tenho exemplos na minha vida que tenho vivido com relação à profecia. Tinha aqui vários, alguns envolvendo o nascimento da minha filha, em que houve várias situações que envolveram sonhos e que envolveram palavras de irmãos que nada sabiam e tiveram a revelação do Espírito e trouxeram uma palavra de ânimo para mim e para a minha esposa, porque foi uma gravidez de risco. Então, claramente aí vi isso suceder. E é triste ver que estes irmãos muitas vezes já agem nas sombras e com medo de serem censurados pelos líderes religiosos que estão à nossa volta para nos auxiliar. Existe um clima de um certo medo e então fazem um certo medo. Quando devia de ser algo que devíamos buscar praticar para a bênção dos nossos irmãos. E posso dizer que esse clima profético que aconteceu à volta do nascimento da minha filha, de algumas situações que envolveram, trouxe muito ânimo a mim e à minha esposa como casal. E trouxe-nos
Nós temos confiança no Senhor e esperança, mas há certas coisas, irmãos, que não dá para explicar e que validam. Tal como aconteceu com Jesus, que aconteceram aquelas manifestações da mãe de Jesus ir ao templo e Ana profetizar, o Simeão, e todas estas coisas a mãe guardava no seu coração e aquilo trazia-lhe um ânimo, uma esperança. Mas ela já tinha tido a palavra do anjo antes. Porque é que precisava mais daquilo? Mas todas estas coisas nos dão ânimo e alento. Então, para mim foi uma bênção. Aconteceu comigo uma vez também. Já aconteceu mais que uma vez, mas vou-vos contar um exemplo, sem citar o nome da pessoa, mas é um irmão na fé, que era um irmão que estava em condição muito má financeiramente. Este irmão tinha passado algumas catástrofes na sua vida e estava a passar uma má fase que já durava há mais de um ano, se calhar mais de 2 anos, agora não consigo precisar, em que precisava até de receber ajuda de outras pessoas. E certo dia, portanto, este irmão estava trabalhando numa empresa, tinha começado há pouco tempo, e certo dia, passando à porta da empresa deste irmão, viu, eu não sabia que ali era a empresa dele, nem que ele trabalhava ali, mas viu, e quando vi este irmão, desceu-me assim uma consciência, irmãos, tão forte, mas foi tão forte, foi como se fosse uma frase, mas foi tão forte que eu tive que parar o carro, tive que voltar atrás e tive que ir falar com aquele irmão, porque não conseguia sair dali sem dizer aquilo. E eu não me lembro exatamente do que disse, mas foi qualquer coisa do género. Como tu tens buscado o Senhor, algo assim, como tu tens buscado o Senhor, ou tens posto o Senhor em primeiro lugar, o Senhor vai mudar a tua vida financeira. Foi algo assim. E fui-me embora. E é interessante, irmãos, passado cerca de 1 mês, 2 meses, não sei, este irmão telefona-me a dizer: Joel, eu este mês recebi de salário X. E, irmãos, vou-vos dizer, é um salário grande. Mas eu não quero aqui dizer muitas coisas porque não quero denunciar esta pessoa. Mas, segundo me recordo, eram vários milhares de euros. E na verdade é que a vida deste irmão, daí em diante, foi subindo, subindo, subindo. E ainda hoje, irmãos, já se passaram vários anos, este irmão continua tendo uma profissão onde recebe um excelente salário. Um excelente salário. Ele tem sido usado por Deus para contribuir. Aquele irmão precisava de receber alguma ajuda, agora ajuda e abençoa. Por que razão Deus me usou a mim? Eu sinto-me um felizardo por o Senhor me ter escolhido para anunciar àquele irmão aquilo que ia suceder brevemente na sua vida. Porque Deus nos usa na vida uns dos outros. Usou-me na vida daquele irmão, mas usou outras pessoas, outros irmãos na minha vida. E isto é sermos corpo, é sermos bênção uns para os outros. Isto marcou-me, foi uma experiência marcante para mim, foi uma experiência marcante para este irmão, e eu vejo como o Senhor ainda hoje usa irmãos para profetizarem na vida uns dos outros. Isto é uma experiência que eu tive, de mim para um irmão, e já contei outra de outros irmãos para mim. Quem me dera usar mais detalhes, mas não vou usar. Se alguém tiver curiosidade, falando pessoalmente, posso contar detalhes. Portanto, só para vos dizer que eu creio plenamente que a Bíblia é verdade, e já creio nesta questão que aqui estou a falar hoje há muito tempo, e no entanto só nos últimos anos é que tive experiências de viver isto. E acredito também que o facto de nós não querermos limita, de certa forma, a ação do Espírito na nossa vida. A falta de fé em áreas limita, irmãos. Quanto aos excessos que têm acontecido no meio, principalmente no meio pentecostal, e eu sei que uma das razões principais pela qual surgiu esta doutrina cessacionista e esta doutrina de que estas coisas terão acabado, foi uma resposta de vários irmãos aos excessos que vinham acontecendo no meio pentecostal, porque havia excessos, e ainda hoje há muitos excessos no meio pentecostal, e não só no meio pentecostal também, no meio conservador também há outros excessos, e outras faltas. Há coisas que são em excesso e há coisas que são em falta.
portanto nos dois meios, mas devido a excessos que aconteceram, surgiu então esta doutrina, que foi uma tentativa, creio eu, de irmãos de, olha, já que está a haver excessos naquilo e há profecias erradas e há coisas que lançam vida das pessoas abaixo e tudo mais, vamos acabar com isto. E acabou, dizemos que isto cessou. Mas a verdade, irmãos, é que excessos já aconteciam na igreja de Corinto e Paulo, mesmo essa igreja onde havia excessos, ele diz, prossigam em buscar. Irmãos, também tem acontecido excessos ao nível da pregação. Ao nível da pregação acontecem muitos excessos. Quantos pregadores fazem excessos do púlpito? Quantas doutrinas erradas surgem do púlpito? E nós não deixamos de pregar por isso. Nós não dizemos agora fechamos os púlpitos e acabou, não há mais pregação. Não. Nós tentamos criar balizamento e de uma forma sábia, evitar que essas coisas aconteçam. Com julgamento de irmãos, com análise do que foi feito. Por exemplo, por que não aplicar também certas balizas nesta questão ao praticarmos nas nossas congregações? Por que não fazê-lo? Paulo deu àqueles irmãos de Corinto algumas sugestões como balizar, e a Bíblia tem sobre cuidados a ter nesta questão da profecia. Já no Antigo Testamento haviam falsos profetas entre o meio do povo de Deus. Já no Antigo Testamento havia pessoas que diziam coisas do seu coração e não do Espírito. Este é o problema que acontece hoje na igreja com as falsas profecias, é que as pessoas dizem coisas do seu coração e não do Espírito. Vem aquele irmão doente e dizem, Deus diz que tu vais ser curado. No entanto, aquilo que se está a passar, este irmão não recebeu uma revelação de Deus. Este irmão está tão desejoso que o outro seja curado que diz isso. Ou então quer dar nas vistas e diz, ou outra qualquer razão. Em Jeremias 23, 25, o Senhor diz, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Deus diz claramente, isso está assim do teu coração. Não está a vir do Espírito. Ezequiel 13:2, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Que estão a mentir. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Então eles diziam, Deus disse, Deus disse. E hoje acontece isto no seio da igreja. É triste, irmãos, é triste isto. Mas isto não pode fazer-nos jogar fora a água, ou melhor, jogar o bebé com a água. É uma expressão que há. Não é? Vamos jogar fora o bebé com a água. Como a água está suja, jogamos tudo. Vai tudo. E perdemos a bênção. E o Espírito Santo se entristece, porque ele é o Espírito da profecia. Como é que nós podemos acabar com a principal, não vou dizer principal, talvez não seja isso, mas com a característica do Espírito eu penso que em um lugar da Bíblia diz que o Espírito é o Espírito de outras coisas que nós validamos na igreja, mas diz que o Espírito é o Espírito de profecia e nós desprezamos a profecia, irmãos. Agora, as Escrituras dão-nos instruções sobre como deve a profecia ser exercida no seio da igreja. E em Coríntios, como estava a falar, Paulo diz àquela igreja onde ele aconselha que todos profetizem, que todos devem profetizar e devem buscar isso. Até parece que é como que algo está disponível para todos e para mim faz sentido. Então, se o Espírito é de todos e todos têm um Espírito, não faz sentido que todos manifestem essa característica do Espírito? O Espírito da profecia ou o Espírito de profecia? Diz 1 Coríntios 14:29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E agora estou-me a lembrar que no Antigo Testamento parece que existiam algumas escolas de profetas nos dias de Eliseu e de Elias. Há várias citações que haviam muitos profetas, mesmo Saúl encontrou um monte de profetas
E dá a sensação que havia um tipo de escolas de profetas ou algo assim nesse sentido. Não consigo precisar. Mas acredito, irmãos, que neste processo nós temos uma aprendizagem. Nós que somos zeros nisto, como saber se veio do Espírito, se veio do meu coração? Temos a Bíblia. Temos que validar pela Bíblia. E que nada que melhor há, e visto que o ferro com o ferro se amolam, que melhor há do que meus irmãos que têm o mesmo Espírito do que eu e que têm a Bíblia, podermos juntos crescer. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E é interessante que aqui, quando diz profetas, é pessoas que já são consideradas profetas. Eu penso que uma pessoa que é profeta é uma pessoa que já se move constantemente ou com uma certa frequência na profecia e não erra, não costuma errar nisso. E mesmo assim diz, os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. É interessante, consolados, porque uma das coisas que eu acho espetaculares na profecia é que traz consolo. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora, concluindo, indo a 1 Coríntios 13, que é a famosa passagem do amor, e que é uma passagem também usada para dizer que desde que o cânon bíblico chegou, o dom de profecia teria cessado, não é? Então vou ler um pouco aqui alguns versículos. 1 Coríntios 3, 8, que diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Isto são dons chamados os dons de revelação. Profecia, ter uma revelação, uma palavra da parte de Deus. Línguas, se as línguas tiverem interpretação, está escrito que são equivalentes à profecia. E ciência, conhecimento. Desaparecerá. Então vai haver um dia em que estas coisas vão cessar. E no versículo 9 ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, ainda que tenhamos os profetas todos do mundo, ainda que tenhamos pessoas que falem línguas e que tenham interpretação e que tragam revelação, ainda que tenhamos pessoas com o dom de conhecimento, grande dom de conhecimento, nós conhecemos em parte. E quem escreveu esta passagem é Paulo, não somente o homem que escreveu 60% do Novo Testamento, o homem que foi ao terceiro céu, o homem que recebeu o Evangelho de Cristo diretamente do próprio Cristo. Paulo diz que conhecemos em parte. Paulo conhecia em parte, irmãos. A Bíblia que nós temos, o Novo Testamento, mais de 60% foi escrito por Paulo. Portanto, isto que nós temos aqui veio de Paulo. E não tem aqui tudo o que Paulo disse. Como é óbvio, Paulo disse muitas coisas que não estão nas suas cartas. E Paulo escreveu cartas que não estão aqui, estão perdidas. E Paulo diz que conhecia em parte. Eu, que tenho uma parte do que Paulo escreveu, digo que sei mais do que ele. Conhecemos em parte. E em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então, estes dons, línguas, profecia, conhecimento, desaparecerão quando vier o que é perfeito. E aqui é que é a questão, o que é o que é perfeito? E por isso eu estava a fazer esta brincadeira, irmãos. Se o que é perfeito está se referindo à Bíblia, quer dizer que nós agora conhecemos plenamente. Então conhecemos mais do que Paulo. Paulo conhecia em parte. Isto é para pensarem. O que é que estava para vir que poria fim aos dons de revelação do Espírito Santo?
e ao dom de profecia, que ele é o espírito da profecia. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Isto vai no sentido de conhecemos em parte. Versículo 9. Vemos por espelho em enigma, mas então, nesse dia em que chegar essa coisa, estou a dizer coisa, veremos face a face. Face a face. Isto não vos faz pensar em nada? Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando isso vier, eu vou conhecer os mistérios de Deus, eu vou conhecer Deus tal como sou conhecido por Ele. Tal como Ele me conhece. É o que está aqui escrito. Tal como Ele me conhece. Irmão, o irmão neste momento já conhece Deus tal como Deus o conhece. O irmão neste momento já conhece face a face. Não! Então não pode estar-se referindo ao cânon bíblico. E aliás, tanto conhecemos em parte só, que há tantas denominações espalhadas pelo mundo. Tantas, todas baseadas na Bíblia. Cada um a pensar diferente. Porque conhecemos em parte. Não conhecemos todos os desígnios de Deus. Senão estávamos todos num só pé. Porque conheceríamos face a face. E este face a face pode ser literal. E eu creio que é literal. E como é óbvio, está-se referindo a Jesus Cristo. Quando Cristo vier, vamos conhecer face a face. Vamos estar com o Senhor. Toda a revelação vai acontecer naquele momento. Vamos saber. Não vamos precisar mais de um dom de revelação porque vamos estar com Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus e nulas revela. Para que é que Ele vai ter que nos revelar mais alguma coisa se nós vamos estar com Ele face a face? Então conhecerei como sou conhecido. E mais, estamos a ler 1 Coríntios 13. Paulo já diz isto no início de Coríntios. Quem é que ele está falando aqui? 1 Coríntios 1, 7. Diz assim, Paulo falando destes irmãos, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais apontam para Cristo, revelam Cristo parcialmente. Revelam Deus, os mistérios de Deus, parcialmente. Como um espelho em enigma. Nenhum dom vos falta, aguardando. Enquanto estamos a aguardar, Deus vai nos dando algumas coisas para nós termos esperança. Aquele Consolador vos ensinará coisas. Eu não disse ele aos discípulos, ainda tenho muito a ensinar, mas aquele Consolador que eu vou enviar da parte do Pai, ele vos ensinará. Ele é o nosso companheiro até que Cristo venha, até que se cumpra aquilo que todos nós esperamos. O que é que nós esperamos? A volta de Cristo. Nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu podia aqui trocar o versículo apenas na brincadeira e dizer nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do cânon bíblico. Não, irmãos. Não é isso. E quando Cristo vier, vamos conhecê-lo face a face. Semelhantemente, há outro versículo que fala nisto. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O veremos como Ele é. Quando? Quando Ele se manifestar. O veremos como Ele é, face a face. Sem nada pelo meio. Por isso, irmãos, me incomoda tanto quando ouço esta afirmação, que penso mesmo não ser bíblica, não ter base, não ter fundamento bíblico. Entendo as razões pelas quais os irmãos que afirmam estas coisas as dizem, mas digo, irmãos, não encontro na Bíblia. E penso que isto entristece o Espírito de Deus, que é o Espírito de profecia. Entristece. Entristece. Outras passagens só para juntar aqui.
Em Efésios 4:7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, o propósito é chegar a ser como Ele é. Até nós sermos como Ele é, estes dons vão continuar a existir. Portanto, diz aqui, Ele deu uns para apóstolos, profetas, até quando? Até que dia? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É aí que os dons vão cessar. É quando estivermos com Cristo face a face, sem barreiras. Já em Atos 2:20, Pedro, citando o profeta Joel, foi com o qual eu comecei esta pequena dissertação. Quando ele cita Joel, ele cita estas frases finais destes versículos que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar ou antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Portanto, o profeta Joel, quando diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, e vai acontecer isto, e a lua se converterá em sangue, e o sol em trevas, a lua em sangue, até que, ou antes que, chegue o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, mais uma vez, valida isto que eu tenho estado a dizer. Estes acontecimentos, estes dons vão persistir. Até quando? Até o grande e glorioso dia do Senhor. Até que estejamos com Ele face a face. Irmãos, é isto que eu queria vos deixar. Este desafio. A Bíblia afirma que os dons todos são para hoje. Nenhum dom cessou, nenhum dom vai cessar até que Cristo volte. Nós devemos buscar diligentemente descobrir que dons temos, e até creio que há dons, e não sei o que estou a dizer, Paulo diz, devemos buscar. Se calhar o Senhor tem reservado para nós, e se não buscarmos, quem sabe? E então devemos buscar diligentemente os melhores dons, pôr em prática. Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que te foi dado, e eu creio que aí está-se referindo ao Espírito Santo, que te foi por imposição de mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. E às vezes nós somos covardes e não despertamos os dons que Deus nos deu. Vou dar um exemplo. Quem sabe o irmão tem o dom de evangelista, e o facto de ser covarde, e eu não estou a acusar ninguém porque eu tenho sido covarde. Esta pregação já devia ter feito há vários anos. O facto de ser ousado vai disputar que o Espírito Santo se manifeste. Pelo menos é o que Paulo diz a Timóteo. Deus não nos deu o espírito de covardia, desperta o dom e cumpre a obra do evangelista. Quem sabe o irmão é um evangelista, tem o dom de evangelista, e por se covardar, não abre a sua boca na oportunidade que o Espírito Santo lhe toca, ou que sente que é o momento para falar. Deus não nos deu um espírito de covardia, deu-nos um espírito de poder, amor e moderação. Abre a tua boca, irmão, e fala. Quem sabe, só a título de exemplo, Deus te deu esse dom e Ele vai se manifestar, mas para tal precisas de ser ousado. E quem diz isto diz todas as outras coisas. Devemos aprender a praticá-las. Que Deus vos abençoe.